Oi pessoal, meu nome é Estela Turosi, eu trabalho com reabilitação em dor e hoje eu vou falar sobre política, que é o assunto do momento. Bom, é um assunto bem pertinente porque a gente vai ter o segundo turno agora entre Haddad e Bolsonaro e as pessoas estão com os ânimos à flor da pele, né? Todo mundo está discutindo sobre isso, a gente vê um clima de raiva mesmo em muitas pessoas, criticando, né, geralmente os outros, pessoas que estão ali defendendo. Muita gente mesmo, me surpreende a quantidade de pessoas que está ali defendendo arduamente as suas convicções, né? Não necessariamente às vezes as suas convicções, mas o perfil do seu candidato, né, aquele que apoia, muitas vezes com ódio da outra pessoa, mas nesse momento aí de crise, eu achei uma coisa que Haddad e Bolsonaro têm em comum, e eu vou contar hoje pra você nesse vídeo. Gente, o Bolsonaro tem 63 anos e o Haddad tem 55, tem uma diferença de idade, mas eles têm um corpo muito parecido. E hoje em dia na nossa sociedade a gente está vendo isso cada vez mais comum. As pessoas estão, os homens, vamos falar dos homens, já que os candidatos vão ser governados aí por um homem. Os homens cada vez mais estão tendo um perfil físico, um perfil de corpo parecido nesse aspecto. Vamos ver se vocês concordam comigo. Que é uma barriga proeminente. Eu não achei uma figura melhor para mostrar do que essa daqui, que está num livro, deixa eu ver se aparece bem, aqui. Nesse livro do Autoperfeição com Hatha Yoga, ele explica bem essa condição e eu achei muito interessante para mostrar aqui para vocês. Então veja, a gente vai analisar, né? Nós temos aqui duas pessoas não, a mesma pessoa em fases diferentes da vida. Então aqui a gente tem diferenças, né? É a mesma pessoa, mas nós temos várias diferenças. O que a gente tem de diferença aqui? Aqui a gente pode considerar um ser humano mais jovem e aqui um ser humano mais envelhecido. Mas eu vou fazer um adendo para isso. Veja que nós temos, hoje em dia, nós podemos ter pessoas de 90 anos mais próximos desse perfil aqui corporal e pessoas de 30, 40, 50, 60, como eu disse que mesmo com diferenças grandes de idade, a gente tem o mesmo perfil corporal, que é um perfil de um corpo mais envelhecido, tá? Então depende de como você gerencia a sua saúde, o seu corpo, a sua vida, né? Que diferença que a gente tem aqui? A gente tem de cara uma diferença de altura, tem uma diferença de altura. Então olha só, esse indivíduo aqui da frente, ele é mais alto que o outro. Por quê? Porque nessa condição aqui, eu tenho um achatamento da coluna, um achatamento do corpo, né? Como se nessa condição aqui, essa pessoa está com dificuldade em se colocar no mundo, né? E se colocar perante a gravidade. Então ela está achatada. Todas as articulações ficam comprimidas, por isso é muito comum que essa pessoa aqui sinta dores, tá? A postura do corpo dela é uma postura geralmente que já vem com essa inclinação, projeção dos quadris para frente. Então a pessoa projeta o quadril para frente, isso já faz com que a barriga dela aumente, mas ela tem evidentemente também um aumento da barriga, a barriga é mais saliente, tá? E os pulmões aqui, ó, também ficam comprimidos. Então, o que significa tudo isso? Primeiro, coluna comprimida, o sistema nervoso, nosso sistema de informações, não funciona adequadamente, fica prejudicado. Pulmões comprimidos, também a respiração, a troca gasosa do corpo, né, uma das fontes de energia primordial, também fica prejudicada. É muito comum que a pessoa se sinta cansada, indisposta, né? Vai levando a vida, né? E aqui um aumento do volume abdominal, ou seja, um aumento da barriga. É muito comum esse perfil, se vocês observarem, nos homens aqui, pelo menos ocidentais, dos nossos tempos, né? Essa condição específica, ela tem um nome que se chama visceroptose.
Então, tanto a Haddad quanto o Bolsonaro, eles têm visceroptose. Claro que o Bolsonaro teve a condição da facada que ele levou, mas eu tô levando em consideração a construção do corpo dele. Ele vai se recuperar e provavelmente vai voltar a esse perfil corporal em algum tempo. E o que é que isso quer dizer, né? Porque assim, a gente pode fazer um discurso, a gente pode falar com palavras, né, para seduzir os outros, falar coisas para que a gente ganhe votos, por exemplo, mas o nosso corpo não mente. A visceroptose, gente, esse termo, ele quer dizer, ptose quer dizer queda, então significa queda das vísceras. Esses homens que aumentam a barriga e ficam com essa barriga, parece que vai aumentando cada vez mais e não diminui, né? Conforme vai passando a idade, vai piorando, mas não é uma condição necessariamente da idade, e sim de como essa pessoa leva a vida dela, que é o caso dos nossos candidatos a presidente neste momento. Então, por exemplo, nessa queda de vísceras, se a gente pensar no abdômen, o abdômen, ele tem ali, cada órgão, ele tem o seu lugar, a sua posição, ele tem um tônus, que é um estado de tensão, para que ele possa funcionar, ele contrai, ele relaxa, ele tem o seu funcionamento. O estômago, por exemplo, é um órgão que é muito comum que aconteça com que ele ceda, literalmente ele pode aumentar de tamanho, os órgãos podem acumular mais gordura e o estômago cai. Quando ele cai, ele cede, né, ele não tem mais aquela mesma firmeza, digamos assim, ele cai sobre os intestinos e ele comprime os intestinos. Dessa forma, os intestinos também não conseguem ter seu funcionamento adequado. O metabolismo dessa pessoa fica alterado, fica modificado. Quando o intestino não funciona bem, isso muito comumente resulta numa condição também que é comum das queixas dos dias de hoje, que é o intestino lento, o intestino preguiçoso, o intestino preso, né? E o que significa intestino preso? Fezes acumuladas, significa que esse metabolismo não está acontecendo adequadamente, a pessoa está acumulando fezes mais tempo no organismo dela, quando ela deveria eliminar. O que ela deveria eliminar, ela não elimina, ela acumula no corpo. Isso resulta em acúmulo de toxinas. Toxinas, literalmente, são mais toxinas no sangue, tá? Essa pessoa está intoxicada. E essas toxinas no sangue, a gente sabe que já tem uma relação direta entre saúde do intestino e saúde cerebral, saúde do cérebro, né? Então, consequentemente, por isso que é tão comum a pessoa que não tem o intestino que funciona adequadamente, o intestino preso, ela é uma pessoa mais irritada, ela é uma pessoa literalmente enfesada, né? E quando a gente está irritado, né, a gente não consegue ver as coisas como elas realmente são. É natural isso, né? A gente está irritado, quer dizer, é uma condição mais minha, não significa que fora as coisas não estão necessariamente funcionando adequadamente, é uma condição muito minha. Bom, essa é uma condição típica dos dois candidatos, né? Aliás, mesmo se a gente analisasse no primeiro turno, a gente tinha todos os candidatos com esse mesmo perfil corporal, um perfil envelhecido, mesmo com diferença de idade, né? Significativa, a gente tem esse mesmo perfil corporal, com exceção do Amoedo, que provavelmente deve ter essa consciência, né, do cuidado corporal, do cuidado de si, neste aspecto. Então vejam, o que a gente faz com isso? O que eu tenho a ver com o corpo do candidato? Eu só estou colocando isso para que a gente possa perceber primeiro essas eleições de uma forma um pouco mais ampla, né? E, primeiro, gente, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Então, mesmo que o candidato que você não quer, não gosta, não simpatiza, ganhe, ou mesmo que ele ganhe, provavelmente ele não vai fazer exatamente da mesma forma como você gostaria, né, que fosse a sua vida, porque tem coisas que você não vai conseguir controlar, tem contextos históricos, tem um monte de condições. Mas a gente consegue controlar aquilo que está em nós, né? Então é essa a proposta, para que a gente olhe os nossos candidatos, mas ao invés de ficar brigando por um monte de coisas, a gente olha o que a gente pode mudar na gente. A gente não vai poder mudar o corpo dos candidatos, né? Mas a gente pode mudar o nosso corpo e a nossa visão de mundo, literalmente. Como é que a gente trata isso daqui, né?
de uma maneira bem objetiva. Bom, se eu vou chegando numa condição próxima a essa daqui, né, com a viscereptose, com o envelhecimento do meu corpo, tá? A gente tem maneiras de tratar isso daqui, quer dizer, de recuperar a saúde, recuperar a vitalidade do corpo. Com terapia manual, a gente consegue avaliar, né, as tensões do corpo, como é que esse corpo, por que ele está se organizando dessa forma, né? E aí a gente consegue ir eliminando as tensões. Então, eliminando as tensões, o corpo se liberta e vai chegando mais perto dessa condição aqui, tá? Então, além da terapia manual, né, que a gente pode ir lá e mexendo mesmo no corpo para ajudar ele, levar informações para esse corpo para que ele se organize de uma forma mais saudável, a gente também pode trabalhar com os exercícios, né? Então, posturas em que a gente vai fazendo a inversão do corpo. Olha só, esse corpo aqui está submetido a algumas tensões e pressões. Quando eu inverto, literalmente ficar de cabeça para baixo, o meu abdômen vai receber outros tipos de pressão, né, abdominal. Ele vai ter que lidar com o corpo de uma outra forma e vai responder a isso, né? É claro que muitas vezes você não vai fazer isso de uma vez, mas existem várias formas de você ir trabalhando com o corpo e invertendo a posição do corpo. Ficar de cabeça para baixo é muito benéfico. Então veja, aqui, por exemplo, você vai ter que, para você ficar, né, na postura de cabeça para baixo, você vai ter que trabalhar equilíbrio, você vai ter que trabalhar fortalecimento, por exemplo, dos seus braços, né, para você se apoiar aqui, você vai ter que trabalhar flexibilidade de todo o seu corpo, né, e as suas vísceras também vão receber pressões diferentes, todo o seu corpo. Quando a gente começa a fazer, né, quando eu trabalho dessa forma com os meus clientes, por exemplo, que tem um prejuízo do funcionamento do intestino, com barriga saliente ou não, mas geralmente a barriga está estufada, né, como está aqui, o intestino começa a funcionar imediatamente, mesmo sem mexer na alimentação. Às vezes a gente nem não mexe na alimentação, né, e você já tem uma resposta. A pessoa fala, nossa, eu tô indo no banheiro, nossa, e quando o metabolismo já começa a se organizar, aí é bom, porque a pessoa já também começa a perceber os alimentos que ela come. Então ela começa a perceber, nossa, isso daqui eu como e me deixa mais lento, me deixa mais cansado, difícil a digestão, eu sinto as toxinas no meu corpo, né? Então a própria escolha da alimentação fica mais fácil. As dietas, né? Você fica lutando para escolher uma dieta, fica tudo muito mais fácil quando você consegue trabalhar o teu corpo e ter consciência corporal, né? Então, a reflexão desse vídeo de hoje era para isso, né? Para que a gente pense a respeito da política. Eu sei que tá todo mundo aí no calor do momento, mas, gente, não adianta a gente ficar lutando, né? Ficando com raiva das outras pessoas, xingando o outro, mesmo que indiretamente, né? Ah, o outro é burro porque ele não enxerga dessa forma. Ah, o outro tem essas contradições. Claro, a gente consegue enxergar as contradições do outro, mas o mais difícil é enxergar as nossas contradições. Então, que a gente possa ver o que é que a gente está esquecendo, o que é que a gente está abandonando na gente mesmo. E muitas vezes isso já está escrito no nosso corpo, né? Já está dito no nosso corpo. Se a gente conseguir compreender isso, a gente vai conseguir melhorar a nossa condição e, sim, se queremos mudar o país para melhor, comece com você mesmo, tá? Essa é a dica de hoje. Então, Bolsonaro e Haddad têm mais coisas em comum do que a gente pode pensar nesse aspecto. Que eles também possam refletir sobre isso e passar a serem mais críticos com eles mesmos, com o corpo deles, num aprendizado contínuo, né, para que efetivamente a gente consiga ter um mundo melhor.